Olá, bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita. E eu sou o André Lombardi. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que explodiu no debate público nos últimos anos, né? A gente vai falar de red pill, machosfera, toda essa forma de expressão de masculinidade que passou a fazer muito parte do debate a partir de a gente ver que essas coisas saem da boca de youtuber, tiktoker e se concretizam, né, em violências reais. Acho que ganhou essa magnitude principalmente por conta disso, embora essa disseminação do discurso venha bem de antes, né? Como o debate ficou bastante intenso na mídia, na internet, a gente ouve bastante que a ideia de ser homem contribui muito para o desenrolar desse cenário, né? Mas a nossa impressão é que, às vezes, essa ideia é um pouco vaga, né? A gente fica um pouco só nessa superfície, né? É que os meninos são criados para serem assim, alguma coisa desse tipo, né? Então, nossa intenção hoje nessa conversa é tentar entender mais precisamente o que existe nessa ideia de masculinidade que cria uma base, né? Tão fértil para que esse caldo vire o cenário que a gente vê com red pills e etc. Por que essa ideia é tão atraente para muitos homens? O que a internet em particular tem de tão poderosa, né? Que faz esse discurso colar em tanta gente? E, claro, se tem um remédio para esse problema, né? A nossa entrevistada, inclusive, tem experiência trabalhando diretamente com homens implicados em violências, né? E vai poder compartilhar com a gente uma coisa que é muito valiosa. Às vezes a gente vê muitos, inclusive pesquisadores, estudiosos do assunto, mas que não tem essa experiência direta. E eu tenho muita curiosidade em saber, né? Quando você lida com alguém que chegou, de fato, a cometer uma agressão dessa natureza, tem algo que, né? O que funciona que possa reverter uma coisa que foi criada por anos e que é reforçada tão intensamente hoje pelas redes sociais, como a gente falou. O que a gente pode falar que vai mudar essa ideia, né? Ou será que existe? Temos saído quanto a isso, né? Hoje a gente tem o prazer de conversar aqui com a Isabela Venturosa, que é antropóloga, mestre pela USP e doutora pela Unicamp. Ela também é consultora do Ministério da Saúde e ela também, hoje em dia, trabalha junto numa ONG que é o Instituto Feminista de Cuidado. E ela está nesse papel de acompanhar esses grupos reflexivos e tá nesse lugar também de estar ouvindo o que está acontecendo em relação a essa... Eu não gosto de usar esse termo, mas eu vou falar porque é o único que veio na minha cabeça agora é essa ideia dessa crise da masculinidade, ou seja lá o que isso for. E é um prazer poder ouvir alguém que tem um repertório tanto teórico, de estudo, tão envolvida na pesquisa, mas também que está no dia a dia atuando, né? A Isa faz um trabalho muito legal também de propor esses grupos reflexivos, esses debates com alunos e estudantes em escolas, que eu acho que isso também é uma coisa super relevante até para aquilo que você traz para a gente como uma coisa importante da gente fazer nessa caminhada de lidar com essas questões de gênero. Então, estou muito feliz de poder estar com você e poder te ouvir um pouco sobre as suas percepções sobre essas questões. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada, André. Obrigada, Luiz, pelo convite. E assim, é um papo, vocês foram falando um monte de coisa aí que demora 2 dias, né, pelo menos. Vai ter que fazer uma segunda parte. E a gente vai fazer em 50 minutos. Vamos nessa. Isa, eu acho que pra gente começar e eu puxar aqui um pouquinho alguma das perguntas que a gente preparou pra você, eu acho que tem um ponto que eu gostaria de começar, que é, não foi fácil pra mim organizar a pauta desse podcast. Porque acho que esse é um tema muito amplo e ele traz pra mim muitas questões. E uma das questões é o quanto, frente a essa questão da violência de gênero, do feminicídio, qual é o papel ou qual é o sentido de discutir a masculinidade, sabe? E até um pouco de qual seria o melhor recorte para falar sobre esse tema. Você defendeu um doutorado que fala um pouco sobre essa questão do lugar do homem nos feminismos, né? E essa ideia de feminismos como algo plural também. E eu acho que você traz essa ideia que é muito interessante do feminismo como uma posição e não como uma identidade. E eu queria te ouvir falar um pouquinho mais sobre essa ideia, essa pluralidade, enfim, qual é o papel do homem também nesse lugar, nessa discussão. Deu trabalho fazer o roteiro, mas ficou muito bom, hein? Só para comentar com o pessoal que está ouvindo a gente, porque eu falei, nossa, estudaram mesmo meu trajeto, as minhas reflexões, fiquei, assim, muito lisonjeada. Acho que não é um papo muito simples e acho que a gente fala muito pouco sobre isso, né? A minha pesquisa é uma pesquisa que vem de um caminho meu trabalhando com homens e violência e olhando principalmente para as narrativas dos homens que participam de grupos de reflexão e responsabilização a partir de um encaminhamento via Lei Maria da Penha. E aí, ao olhar para esses homens, eu passei a olhar para os homens também que propunham iniciativas de transformação, transformando a masculinidade em pergunta e tentando um pouco rasurar
o que é isso que a gente está chamando de homem, produzir outras referências, produzir outros repertórios, né? E aí eu meio que mapeei algumas instituições que fazem parte de algo chamado Rede de Homens pela Equidade de Gênero. Tem aqui em São Paulo o Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, tem o Instituto Promundo, tem no Recife havia o Instituto Papai, que fechou as portas, mas continua muito forte a partir de um grupo de estudos ligados à UFP, que é o GEMA, grupos que estão ligados ao curso de psicologia, grupos que estão ligados a psicólogos trabalhando no serviço público e no terceiro setor. E é essa galera que começa a falar de homens e masculinidades, e é essa galera que também vai ser formada por mulheres feministas na década de 90. Então, digamos que um espaço que dá também... A discussão sobre masculinidades não nasceu nas redes sociais com masculinidade tóxica. Ela vem, pelo menos no contexto brasileiro da década de 90, no rescaldo das conferências de Cairo e Beijing, que são as conferências de mulheres. E aí, a partir dessas conferências da ONU, a gente vai ter um start de pensar se a gente quer, de fato, promover equidade, a gente precisa engajar os homens nas propostas. E aí, essas ONGs vão começar isso. E aí, não tem como contornar um efeito de pensadoras e de ativistas feministas sobre homens que estavam em formação aí nesse campo da psicologia, da assistência social, da saúde pública, que falam, os homens são pra gente um lugar, eu homem, né, cada homem psicólogo, e os homens são um espaço que a gente não coloca em questão, né, não fala e quando fala daquela maneira muito generalista, né, o agressor, os homens têm poder, os homens têm privilégios, os homens violentam, mas não para de fato para olhar para isso com mais atenção e falar com os próprios homens, né? E aí eu fui fazer essa pesquisa que tenta pensar se os homens, quais as relações que eles travam com os feminismos, se podem se qualificar e serem qualificados como feministas ou pró-feministas ou aliados do feminismo, o que é isso, né? E nisso eu vou também pensando o que a gente está chamando de feminismo, que não é a mesma coisa para cada um de nós, né? Mesmo quando você põe numa sala entre um grupo de mulheres feministas, cada uma ali, eu, por exemplo, acho que feminismo é sobre equidade de gênero, que não é só igualdade, são relações mais justas, e isso envolve homens, mulheres, pessoas não binárias, pessoas com outras identidades, né? Para algumas pessoas, feminismo é direito das mulheres, para algumas pessoas é igualdade de gênero. Então a gente vai ter uma pluralidade aí, e eu fui um pouco mapear isso que André mencionou agora, de como a gente está pensando em feminismo como, às vezes, uma forma de identidade, algo que eu sou e que é cristalizado, permanente, e não como uma prática cotidiana, não linear, de construção e de compromisso com a vida do outro, com um mundo mais justo, né? Não só a partir de uma perspectiva de gênero, mas também, no meu caso, como feminista interseccional, também atravessado por raça, classe, deficiência e tudo mais, né? E aí eu fui dialogando com diferentes homens e pensando que haviam várias posições possíveis nas falas deles, nas narrativas, e uma das que mais me chama a atenção é uma elaboração que coloca também essa alcunha feminista, ou pró-feminista, ou aliado do feminismo, como uma alcunha que vai aparecer de maneira mais estratégica, de maneira mais contingente, que o sujeito não vai a todo momento usar sem falar eu sou feminista, mas vai fazer cálculos, pensar quem é a pessoa interlocutora e qual que é a minha intencionalidade para falar sou feminista ou sou pró-feminista. Eu falo que sou feminista agora aqui, o que eu quero? Biscoito? Tô num grupo de mulheres ali, o que eu faço um post no Instagram, o que eu quero, né? Ou tô, de repente, num grupo de homens, num grupo de meninos, que eu falar que sou um homem, eles me reconhecerem, acharem eu um cara massa, se inspirarem em mim e falar que sou feminista, aquilo traz alguma coisa para esse sujeito, né? Agora, em certos espaços, eu falar que sou feminista, mesmo que eu me identifique com essas práticas e busque construir a minha trajetória, mais afaste alguns homens do que aproxime eles das minhas propostas de transformação, por exemplo, né? Tem alguns homens que vão estar pensando essa alcunha como algo que eu vou trazer para mim apenas em situações que se faça de maneira estratégica mesmo, entendeu? E aí interessa muito menos o que eu digo que eu sou e o que eu faço no meu cotidiano, o que eu construo no meu dia a dia. Tem muito cara arrotando, abrindo a bocona para falar que é feminista, você vai ver, não corre com as mulheres, continua não compartilhando influência, se não é violento de maneira física, é violento de maneira simbólica, né? Exerce poder, inclusive num campo que a gente está falando de galera que trabalha com masculinidades, né? Se a gente for olhar para esse campo historicamente, a gente vai ter também caras que estão ganhando uma grana,
com isso, não estão correndo com as mulheres, não estão jogando dinheiro para as iniciativas que estão tentando proteger e fortalecer as mulheres. Um homem, então, que se declara feminista tem mais a ver com uma posição do que uma coisa que faz parte da identidade dele, né? Acho que, por outro lado, o masculino acaba fazendo parte da identidade, a construção que o homem fez, né, da sua masculinidade, aí sim faz parte da identidade dele. E aí, por conta disso, acho que ela me parece muito mais arraigada, né? Assim como você falou, um feminismo para um homem pode ser bastante meio que instrumentalizado, né? Já a masculinidade dele parece que não. Quando a gente tá falando de uma ideia de homem com esse viés macho brasileiro, que características existem aí que compõem esse ideário e que é como muitos homens se enxergam? Um dos modelos hegemônicos hoje, em Brasil e outros países, é do quê? O que é homem de verdade? É o cara que é forte, é o cara que não é emocional, apesar de ser muito emocional, quando a gente vai pensar raiva, homicídio, lá, 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 lá. É o cara que não pede ajuda, é o cara que não demonstra emoções como tristeza, não se afeta muito em termos de ser meloso, né? É um cara que não brocha, é um cara que é provedor, é um cara que nunca foge de uma briga. Então tem um modelo desse machão, que é um modelo talvez ideal num certo repertório mais senso comum. Poucos homens vão ser esse cara. Não é algo que os homens são, uma identidade corporificada, mas é o que uma parte da bibliografia diz como tem um efeito normativo. Então eu posso não ser o cara forte, heterossexual, que nunca brocha, que tá sempre pronto pra briga, que não leva desaforo pra casa, mas eu vou passar a vida toda, em maior ou menor medida, tentando corresponder a esse modelo. Tá mais na pegada da norma e da idealização do que se é. Bolsonaro falava lá, imbrochável, incomível, qual que era o outro? Dele, imatável. Tinha toda uma coisa, tem um histórico de atleta, não sei o que lá. Só que quando você vai ver o Bolsonaro na prática, ele não... Embora na verborragia toda seja uma construção de um sujeito viril, potente, forte, que nunca perde o balanço, quando a gente vai ver a vida cotidiana é o quê? Não é mais complexo que isso, né? Então existe um gap entre o que eu, o homem, sou ensinado a buscar e aquilo que eu de fato consigo corporificar. E o que acontece com isso? Tem efeitos muito sérios para o próprio homem, para a sua comunidade e para a sociedade como um todo. Acho interessante que você coloca a pandemia como um ponto muito importante para alguma mudança. Embora isso me chama a atenção porque essa ideia de homem que você descreveu soa muito antiga, na verdade, né? É um papel, essa norma é muito tradicional, a gente chama tradicional, né? No Brasil, de séculos atrás. Ainda assim, a pandemia fez alguma coisa que parece que algo mudou, né? Para mim, até a escola foi um grande termômetro. Eu dava palestras em escolas antes da pandemia e continuei dando no meio e principalmente depois da pandemia. E eu não notei que os meninos estavam diferentes. Teve uma radicalização muito forte dos discursos, e se antes eu ia dar palestra em escola e os meninos ficavam ali no fundo achando que a conversa não era com eles, era um debate que mobilizava muito as meninas, e os meninos já achavam que aquela história não era com elas, mesmo eu fazendo todo um esforço com eles, né, de trazer eles para perto. Então, tinham meninos que evadiam, mas evadiam de maneira silenciosa. Pós-pandemia, os meninos começaram a me confrontar, me olhar e tentar me desestabilizar, e estavam numa perspectiva muito mais armada, assim, sabe? No espaço público, prontos para dar resposta e prontos para questionar, e você ia vendo no repertório deles de questionamento muito de um léxico que vem aí dos masculinismos online. Existe toda uma movimentação da década passada para essa década que é de muitos avanços em termos de políticas sociais, né, de direitos sociais, que vão inclusive fortalecer muitos grupos minorizados, pessoas negras, mulheres, LGBTs. E aí a gente vai ver que a gente avançou muito, ainda que muito pouco, diante do que a gente precisa avançar. Esses avanços, pelo menos em termos de letra da lei, que às vezes não correspondiam a avanços materiais, mas e esse debate mais amplo em termos de sociedade sobre esses temas, né? Racismo, machismo, LGBTfobia, também trouxeram uma onda forte de um contrapoder aí, né? E uma reação muito ressentida, muito vamos voltar à sociedade ao que era, porque ela tá, e é tudo mimimi,
E a gente vai eleger representantes no poder político que ecoam também como esse debate vai também ressoar em muitos homens e mulheres e pessoas no geral, cotidianamente, né? Isso teve um efeito total sobre uma radicalização de certas violências, quase a autorização para cometer certas violências no campo, na esfera pública e privada. Então, o que eu sinto no pós-pandemia é que a gente viveu um momento de desmobilização das nossas movimentações, por parte também de um Estado aparelhado contra esses direitos sociais, e que a gente tentou reconstruir nos últimos anos. E hoje em dia, Red Pill e redes sociais, então é o que me desafia mais a fazer essas discussões sobre masculinidades no contemporâneo. Você fala muito desse avanço material, né, de legislação, de atuação social, né, mas a internet continua muito terra de ninguém, né, esse lugar, essas salvaguardas, né, elas não fazem parte do ambiente virtual. E você colocou essa como sendo um grande desafio que você enfrenta. Então, me conta pra gente um pouco mais qual é o impacto dessa questão do digital, das redes sociais, o que vem desse lugar que é tanto uma gasolina nessa fogueira, assim, sabe? Eu facilito e coordeno grupos de reflexão para homens encaminhados pelo judiciário a partir de crimes da Lei Maria da Penha. Essa semana a gente estava fazendo um grupo, todo grupo tem um tema, né? E esses temas buscam fazer os homens refletirem e tentarem produzir ferramentas não violentas de estar no mundo. O tema dessa semana era interseccionalidade, que é uma categoria, um conceito bastante importante para a gente, um conceito de feministas criado por feministas negras, que vai falar sobre como a gente está no mundo a partir do cruzamento entre categorias sociais, né? Por exemplo, gênero, raça, classe, sexualidade, deficiência. Então, que você nunca é só homem. Você é homem, gay, de 50 anos, em São Paulo, e tem uma deficiência visual. A sua experiência de mundo, você não fatia. Então, nessa parte eu sou homem, nessa parte eu sou gay, nessa parte... A sua experiência é resultado do cruzamento entre essas categorias. Isso te aproxima ou te afasta de oportunidades, te coloca mais vulnerável a certas violências, uma série de coisas por aí. E aí a gente estava discutindo classe, depois a gente estava discutindo raça, e o grupo, a partir de não sei qual momento, chegou a discussão sobre banheiro e uso de banheiro por pessoas trans, Cássia Kiss. Tipo, a gente estava falando de racismo, não era nem, tipo... Um dos homens que lançou essa da Cássia Kiss começou a falar sobre todos esses pânicos morais e esses medos em torno dessa figura mulher trans num banheiro feminino, né? Essa pode ser uma posição que vem de outros lugares, mas que com certeza é amplificada e contaminada por produções que estão circulando em redes sociais, por uma certa indignação pública, tem a ver com esse lugar. E eu tenho falado sobre isso, né? Basta falar pessoas trans, a palavra trans, que os homens cisgênero se tornam automaticamente defensores das mulheres. Nunca cometeram uma violência, nunca fizeram nada e amam as mulheres, defendem seus direitos até a morte. O que está informando o olhar dessa pessoa para a realidade não é estatística, por exemplo, não é produção de conhecimento em termos baseado em evidências, né? Porque quando você vai ver, mulheres trans não estão estuprando mulheres em banheiros, por exemplo. E aí uma das coisas é, onde que as mulheres sofrem violência? Mulheres e crianças, né? Não é nos banheiros, nem em outro lugar. Esse lugar é a própria casa e as pessoas perigosas são pessoas conhecidas e próximas. É pai, padrasto, tio, irmão, né? Uma figura que não é uma pessoa trans. É um pânico moral que é produzido, talvez seja produzido em vários lugares, mas muito fortemente também em redes sociais e vai circulando e moldando a subjetividade de muitos homens, inclusive mulheres. E eu já vi a mesma fala vir também de jovens, muito jovens. É muito rápido você produzir uma mentira e ela circula muito rápido, e o tempo que você precisa para estabelecer uma nuance, uma outra perspectiva, uma reflexão mais aprofundada, ele é simplesmente inexistente, né, nesse lugar. Eu até estava vendo uma pessoa que tem uma página de crítica de música, não é nenhum tema polêmico esses dias, que eles fizeram um experimento que durante 30 dias eles não iam falar nada mal de ninguém. E o engajamento deles caiu monstruosamente, assim, porque ninguém se dá o trabalho de compartilhar uma coisa que é tipo alguém elogiando outra pessoa, assim, sabe? É muito interessante, eu vi algum dia
Era um stand-up de algum comediante estadunidense. Aí ele fala, pô, acho engraçado esse pessoal que, né, fica muito aguerrido na causa das mulheres para defender que não haja banheiro, que as mulheres trans possam usar o banheiro, porque eles imaginam que as mulheres estão protegidas hoje, né, porque os banheiros são separados, porque o que acontece hoje deve ser assim, um cara que tem interesse em agredir uma mulher, em fazer alguma violência, ele fala, pô, eu adoraria entrar naquele banheiro e estrangular aquela mulher. Mas infelizmente tem aquela plaquinha que é só quem tem o vestido e eu não posso entrar, então eu não faço isso. Agora, eu contei isso só para reforçar uma coisa, e essa é uma das perguntas que eu mais tenho curiosidade de saber, né, a sua resposta. Quando você conta essa sua história assim e coloca todo esse pensamento dessa forma, parece uma coisa muito evidente, que é fácil você desmontar esse argumento da pessoa, né? Mas isso não acontece na vida real. Não parece fácil você tirar essa ideia da cabeça da pessoa, né? Na verdade, essa pergunta acho que se amplia para outros contextos, mas como a gente está falando sobre esse assunto aqui, né? O que pega tanto, né? O que é tão atraente nessa ideia, que cola tanto? E a pessoa se agarra a essa ideia, mesmo diante de um desmonte tão fácil de fazer como você fez agora, né? Eu acho que tem uma coisa que às vezes a gente tenta compreender e entender as coisas numa chave de que a gente está falando de uma racionalidade muito linear, certinha, que está baseada num cálculo e em evidências, quando não está. E já para dar um spoiler para vocês, eu não desmonto em uma reunião de grupo essa mentalidade, e talvez tenha certos temas que eu nem consiga alcançar esse homem nesta vida, diante dele ser bombardeado em diferentes lugares com outras ideias. Eu acho que a gente tem tanta dificuldade, talvez, de se desfazer dessas posições, né, Luiz? O que faz esse cara ficar tão agarrado? Porque isso passa por moralidades, isso passa por posição moral no mundo, que esse sujeito vai também entender como uma posição que o constitui. E aí, quando você vê o cruzamento, por exemplo, com uma experiência religiosa, com uma experiência política, com uma experiência de quem eu sou no mundo, é muito difícil você contrapor esse lugar. É muito difícil você querer colonizar o pensamento dessa pessoa, acho que nem é a intenção, né? Com o seu viés. E daí você pode falar aqui, né? Direitos humanos que não vai descer. Por quê? Porque passa por uma elaboração que foi produzida ao longo de décadas sobre o que é certo e o que é errado para esse sujeito. E o certo é que homem é homem, mulher é mulher. E quando a gente fala disso, a gente está falando de biologia. Quando a gente fala disso, a gente está falando de certos lugares sociais que podem até a gente mexer um pouquinho ali, mas espera lá, também não exagera, né? Não pode ser tudo é tudo, nada é nada. E aí, eu acho que eles vão também ter uma experiência que tem a ver com a modalidade, que eles vão ser reforçados em muitos espaços por essa posição, né? Então, hoje, o hegemônico na sociedade, o que é mais presente na sociedade não é a minha posição, por exemplo. Essa produção dessa subjetividade se dá num espaço que também vai passar muito pela emoção desse sujeito e por uma noção de pertencimento, seja um espaço religioso, um espaço político, um espaço de homossocial, né? A gente não desarticula essas formas de pensar numa chave de confronto e conflito. Obviamente, a ideia não é chegar acolhendo os homens, pegando eles no colo, mas eu não vou virar a cabeça de nenhum homem falando não, você não pode, macho escroto, etc, né? O que acontece? Quando a gente olha para isso, a gente tem que pensar que a gente também... A minha tarefa, quando eu faço grupos de reflexão com homens e meninos, é produzir outras sensibilidades éticas. Eu quero que esse cara sinta diferente. Eu quero que quando eu falo que uma mulher trans foi assassinada, que ela ousou pisar no mundo dessa forma, esse cara sinta alguma coisa no corpo, esse cara sinta alguma coisa dentro de si. E ele possa produzir em si uma posição que seja ética, no sentido de saber que aquilo está longe de ser algo validado. E compreender, a partir de um repertório reflexivo mesmo, que esse assassinato, apesar de eu não ser um cara que vai lá e vai escalpelar uma mulher trans, eu não sou esse cara. Mas eu também não acho certo que ela use banheiros que mulheres cis usam. Eu quero que esse cara seja capaz de fazer links entre essa violência radical e essa violência que para mim também é radical,
entendeu? Não apartá-las, porque elas têm ligações. E para isso, eu faço todo um caminho que não é de olhar para esse cara olhar para as questões, primeiro olhando para o lado, primeiro olhando para a diferença, mas primeiro olhando para si mesmo. Dou uma maciada na carne ali, fazendo ele olhar para si mesmo e pensar os próprios defeitos que o sexismo tem nele. E aí a conversa começa. Aí ele se abre, começa a refletir sobre certas coisas e criar um certo repertório. Acho que muitas vezes também, quando a gente está pensando na masculinidade, fica muito nesse lugar, né? Quando a gente está falando dessa estrutura de organização de gênero que a gente tem na sociedade, e que isso, sem dúvida, gera uma violência muito material para a experiência de ser mulher no mundo, com certeza absoluta, assim. Mas isso não significa que o homem, dentro desse enquadramento, não está sofrendo uma violência de gênero também. E ele também não está perdendo alguma coisa, né, pelo estabelecimento desse lugar aqui, né. Então é isso, a gente sabe, né, que a expectativa de vida dos homens é menor do que as mulheres, por vários motivos, homicídio, suicídio, acidente de trânsito, né, tem abuso de substâncias, né, mas me parece que tem uma questão muito importante de que isso tem a ver com essa masculinidade que a gente está falando, né. Então eu queria ouvir um pouco mais de você sobre isso, assim, sobre esse lugar dessa reprodução que prejudica também o homem dentro dessa visão de masculinidade. E eu acho que nesse seu comentário entra uma discussão também sobre raça, sobre classe, né, sobre idade, quais homens estão mais vulneráveis, quais estão menos, né. Quando a gente olha para a expectativa de vida, por exemplo, você vai ter diferenças enormes entre Jardins e Capão Redondo, para pegar só o exemplo de São Paulo, né. Eu penso muito violência baseada em gênero como uma coisa que atravessa homens, mulheres e outros sujeitos. Então, quando eu vejo violência urbana, o fato de que os homens morrem mais do que as mulheres por morte violenta, apesar da gente ser um país que mata muito as mulheres, mata muito mulher, né? Os homens morrem ainda mais, muito mais, como moscas, assim, sabe? Isso não é uma Olimpíada, mas isso também diz de uma violência, não é só a violência contra a mulher que tem a ver com masculinidade, com o exercício de uma masculinidade. A violência entre homens também tem a ver com isso. O fato de que são homens matando outros homens no espaço público, não em casa, homens que são desconhecidos matando uns aos outros, diferente também do que a gente vê quando a gente tem uma morte de mulher violenta, que é um homem próximo conhecido. Quando a gente vê os homens se matando nas ruas, são homens desconhecidos, que nunca se viram na vida. E aí você trouxe, né, o índice do suicídio, 4 vezes maior que homens em comparação às mulheres, e as mulheres tentam mais, os homens conseguem mais. Abuso de substâncias, álcool e drogas, por que que os homens estão mais nesse espaço? Onde eles são ensinados isso? Quais são os repertórios que eles têm para lidar com problemas, para lidar com felicidade, para lidar com tudo? Por que que essa muleta está aí tão forjada há tantas décadas, séculos, né? E para as mulheres não, né? Quando a gente olha e faz o cruzamento com as categorias de raça e classe, encarceramento, quando a gente olha para o pessoal em situação de rua, são 80% masculino. As mulheres também estão em zona de pobreza, muito. Por que que os homens vão entrar em situação de rua? Quais são as biografias que levam isso a acontecer? Né? Quais são os contextos, né? Expectativa de vida, doenças evitáveis, o fato de que os homens só chegam na saúde por meio do trauma, né? É na emergência que a gente vai encontrar homem, acidente de trânsito, acidente de moto, precarização do trabalho, o não uso de EPI, de proteção, tudo isso tem a ver com masculinidade. Por que que também nos ataques em escolas e massacres em espaços públicos a gente tem sempre homens puxando o gatilho, né? Tudo isso tem a ver com uma experiência de masculinidade e com como também a gente, às vezes, reage ao sofrimento, reage à incerteza, reage à frustração, a um sentimento de humilhação com ferramentas que são muito radicais. Então, acho que, para mim, pega esse lugar, que a gente tem que começar a olhar para essas violências como coisas relacionadas a um certo modelo de masculinidade, tá? Atravessada por outras categorias, e que também tem a ver com violência no campo, violência contra povos originários, violência contra a população LGBT. Quem mata essa galera são homens, né? Recentemente a gente viu no Pará uma molecada dando choque em pessoas em situação de rua. Anteontem ou ontem, uma molecada numa moto. Molecada eu digo porque são homens jovens. Espancando uma pessoa em situação de rua, um homem em situação de rua em Perdizes, aqui um bairro rico de São Paulo. Por que são sempre os caras fazendo esse tipo de coisa? Crueldade animal. Tem um negócio aí que tem a ver com masculinidade.
insistir nessa estrutura é insistir num sofrimento gigantesco. Quando a gente fala de violência, nesse lugar dessa violência tão explícita e brutal, parte do pânico moral que está atrelado a essa violência é essa visão punitivista. É a via legalista, é a legislação, é a Marinha da Penha, é o feminicídio, é a lei da misoginia, coisas que estão muito em pauta hoje em dia, né? Mas como você trouxe já em algum outro comentário que você fez, essa visão punitivista também tem as suas questões, também tem os seus problemas, e de alguma forma ela vem de um lugar que também é sustentado por essa visão do masculino, né? Então, eu queria que você contasse um pouco mais pra gente isso, assim. Primeiro, quais são os problemas desse lugar, né, dessa articulação para tentar resolver o problema dessa forma, e qual seria a opção alternativa, né, que não seja essa via, assim, né? Maria da Penha é um grande avanço. Maria da Penha é uma lei muito completa, não é uma lei só punição, é uma lei educativa. Prevê campanhas, prevê equipamentos de assistência social importantíssimos, entendeu? E aí o que a gente tem depois de 20 anos de Maria da Penha é que a letra da lei prevê um monte de coisa que não existe. Ou que existe de maneira ainda muito localizada em certas cidades de maior porte e de maneira precária, né? Ou que só abre em certos dias, ou que não tem uma capacidade de fato, acolher a demanda da cidade e das cidades do entorno. E que às vezes vira um castigo para certos policiais ficar numa delegacia de defesa da mulher, que é onde tem menos recurso, enfim, não é o que alguns querem fazer. Mas a gente tem uma tendência, e a gente viu isso com os feminicídios que aconteceram nos últimos tempos, a agir também de maneira emocional, e é esperado. Eu, quando vi crimes que aconteceram recentemente, vi antes, também fiquei, não dá, entendeu? Total. E aí, a minha primeira não é essa, mas a maior parte das pessoas precisamos aumentar a pena, tem galera endurecer, né? Uma coisa assim. endurecer pena de morte, 10 anos, prisão perpétua, etc., quando as pesquisas, estatisticamente, não diminui a violência quando você endurece. A gente acha que os estados nos Estados Unidos que têm pena de morte, eles têm menos crimes violentos? Não. Né? Então a pena de morte, e às vezes uma pena até mais longa, não é o que vai, de fato, produzir uma sociedade menos violenta. E isso não quer dizer que a gente não tem que responsabilizar os homens, que em muitas situações esse homem não esteja apto a circular num espaço socialmente compartilhado de maneira ética. A gente tem visto isso, né? Mas achar que ele vai sair como uma flor depois de 10 anos de cadeia, o sistema judiciário é um sistema seletivo. É um sistema para pobre e preto, né? É óbvio que, né, alguns vão ser presos que não fazem parte desse recorte, mas a grande maioria que vai ser olhado pelo juiz e falar, esse aí não é trabalhador, esse aí é ruim mesmo, vamos mandar para prisão. Nem todo mundo vai ser condenado por estupro, por exemplo, né? Alguns vão ser mais condenados. Algumas mulheres vão se tornar, a maioria, inclusive, réus, em caso de denúncia de estupro, né? Essa mulher é realmente uma mulher que andava pelo caminho do bem? Qual a honra dela, né? A gente tem que pensar. E aí, de fato, o que a gente tem mais de pesquisa, evidência, é o que transforma e diminui violência, tá em duas chaves. Melhores condições em termos de outros marcadores, que é educação, habitação, acesso enfim, distribuição de renda, né? Que dê oportunidades da pessoa entrar em contato com outra experiência de mundo e não ser jogada ou para um espaço de criminalidade ou para um espaço de violência multidirecionada aí. E que ajude a não fomentar esse lugar de ressentimento, eu acho, né? Que é tão importante para esse lugar dessa masculinidade saudosa, assim, né? Sim, também. Sim. Então, você viver uma vida com mais qualidade, você viver uma vida com acesso a trabalho digno, com habitação, faz você não, né? Você também ter, enfim. A outra questão é o trabalho socioeducativo, e talvez seja uma das principais questões pra gente, né? Que é com que eu trabalho.
Por que é importante isso? Um cara que passa por um grupo reflexivo ou por uma experiência, uma perspectiva educativa, ele passa a entrar em contato com o repertório dos outros e conseguir refletir e não ser imediatista e ter mais do que uma marreta na mão para lidar com violência, né? Então, a gente não faz nenhum tipo de milagre, gente. Não entra no grupo, 15 semanas passou e virou feminista, nunca mais vai fazer nenhuma atrocidade na vida. Eu faço atrocidades, né? A gente está sempre em contínuo aprendizado e o aprendizado também é por meio de erro, né? Mas eu, como pessoa com repertório, tenho aquela dor de cabeça depois, ou aquele sistema de alarme, aquele software que já está instalado, que fala, ih, Isabela, cagou no maiô, né? Foi meio racista, foi meio machista, foi meio, né? Se repense. Tente fazer Numa algo para próxima. parar. Se afaste dessas situações. Se responsabilize, né? E a maior parte dos homens não vai ter contato com isso. Não vai ter contato com isso no futebol, não vai ter contato com isso no bar e não vai ter contato com isso na cadeia. Então, a gente precisa promover espaços onde ele tenha contato. E isso, de fato, é o que diminui violência de gênero e outras formas de violência. Isa, para encerrar a nossa conversa, ainda nesse tema que a gente caminhou nesse último bloco, né, mais para o que fazer, eu faço parte, eu tenho um enteado, e aí ele tem 9 anos, faço parte de um grupo de pais e mães da escola, né? E esse assunto é altíssimo sucesso, assim. As pessoas mandam lá preocupadíssimas, assim, nossa, ele agora... Com dúvidas, né? De palavras, termos, dancinhas, né? O que é essa dancinha que todos eles fazem agora? O que é Farma-Aura? O que é Six Seven? Enfim. Six Seven, gente. Eu achei que o menino tava me zoando. O que tinha conteúdo sexual. Do Six Seven? Falei, que você tá rindo assim, só porque eu tô gesticulando na sua frente? Puta da vida. Aí descobri que não tinha a ver com nada. Então, Exatamente. Esses dias aí eu comentei lá falando, gente, tem que separar, porque esse Six Seven não é nada. Meu Deus, surgiu do Calvo do Campari que falou. Não, às vezes não, é uma coisa boba. Sem nenhum significado, na verdade. Mas a gente precisa estudar, né? Pra acompanhar o que tá acontecendo. A gente não entende, outras gerações precisam se atualizar. E eu trouxe isso pra te dizer que eu tenho certeza, eu mesmo vou mandar esse episódio nesse grupo quando sair, porque é um tema que gera muito interesse, né? Eu imagino que isso aconteça com outros grupos. E aí eu queria, nessa última pergunta, trazer para esse universo que eu acho que é, como você falou, né? O trabalho socioeducacional é uma saída, essa oportunidade de ter contato e ser responsável pela educação de uma criança, acho que é uma oportunidade bastante valiosa, né? Uhum. E aí, conversando com esse público de pais e mães, né? Tem algo que você pode deixar... porque eu sinto que eles são muito receptivos, são muito aflitos para ter algum tipo de orientação. Às vezes, claro, eles querem uma coisa muito prática e pouco complexa, que eu sei que não é o caso. Mas o que você, né? Imaginando que vá falar com esse público também aqui, o que você poderia dizer, né, para quem tem essa aflição e tem, particularmente, cria meninos, né? Tá. Luiz, eu tenho dado cursos para educadores sobre masculinidades na escola, tenho feito ações com meninos e meninas e meninas em escolas, então eu estou também desenvolvendo esse trabalho ao longo dos anos, e infelizmente é um trabalho que eu consigo mais desenvolver em escolas privadas do que públicas, para a gente pensar também como política pública, como também determinados espaços não dão espaço para a gente falar de masculinidades, e falar de gênero, e falar de diversidade sexual, ainda hoje mesmo com todas as construções que tem a ver com o nosso momento histórico. E tenho também sido procurada por pais, mães, pães e comunidades de cuidadores de crianças responsáveis, né, que têm se alarmado com as notícias mais recentes, né, sobre estupro coletivo, estupro de crianças no banheiro da escola, violências misóginas dentro da sala de aula, em grupos de WhatsApp, enfim. A sociedade começou a olhar para isso com mais cautela nestes últimos anos, talvez neste último ano e desde o ano passado com algum... Mas a gente está falando disso há pelo menos uma década ou mais. Quem trabalha com escola, com relações de gênero, já sabia que estava anunciado. Esses crimes, ataques em escolas, por exemplo, começaram a ter uma rapidez
como fala, de aumentar os casos, nesses últimos anos já estava dado que a gente precisava da discussão sobre masculinidades e de um trabalho voltado aos meninos já há bastante tempo. Uma das coisas que eu queria compartilhar é que é isso, a gente precisa ir atrás de referência. A gente precisa não só esperar cair no nosso colo. Então, a gente tem pessoas bastante qualificadas, produzindo propostas, escrevendo sobre o assunto, tendo iniciativas, e a gente precisa desse fomento e da comunidade escolar fechando com a gente. E precisa também, eu gosto muito de algo que um colega meu chamado Daniel Costa Lima, que é um cara do Recife, que faz um trabalho bonito lá também, que ele fala, a gente tem uma tendência de se olhar para os meninos quando a tragédia já aconteceu. A gente não olha para os meninos antes, né? O ano passado fez sucesso aquela série Adolescência. Sim. Então, às vezes a gente acha que está muito próximo, não está. Não está trocando uma ideia, não está acompanhando, não sabe qual é o sofrimento daquela criança, não sabe o que ele está passando nessa, né? A passagem do menino ao homem, o que ele está tendo que fazer para provar que é homem entre os colegas, para fazer parte do grupo, para ser visto também pelas meninas, né? A gente não tem nem noção. Eles vivem num mundo apartado, às vezes. Mesmo que a gente seja uma pessoa que faz um esforço, às vezes, de estar ali perto. E a gente sabe, a gente já foi criança, já foi adolescente, que é um negócio de tirar o couro, né? O espaço escolar, a infância, a adolescência. E aí eu acho que a gente tem que exercitar um lugar de realmente oferecer escuta para os meninos. Eu não falei muito disso hoje, mas a gente tem que dar contorno, tem que colocar limite, tem que uma série de coisas, responsabilizar quando fazem algo que é uma violência e por aí vai, mas a gente tem uma tendência a não produzir espaços de escuta para esses meninos. As meninas vão aprender a fazer isso, vão ter às vezes um espaço familiar mais propício também a essas coisas, mas os meninos vão estar ali no Menino Não Chora e vão, às vezes, nem vai ser a gente como pai, como mãe que vai estar falando isso, mas outras pessoas, e a gente não vai ver mais aquele menino chorar. Quando que ele parou de chorar? Quando que ele parou de expressar certas coisas? Porque não foi eu que fiz isso. Quem fez? Como foi? Né? Então, eu acho que ofertar espaços de escuta, estar presente, estar reconhecendo essa pessoa que a gente está ajudando a criar no mundo, é uma, talvez, das tarefas mais importantes. Não olhar para ele só quando ele já está, sabe, já foi atrofiado, já começou a fazer um monte de merda, mas olhar para ele também como aquela pessoa que está em desenvolvimento e precisa de ajuda para se formar no mundo. E aí não passa só por esse pai e mãe como responsáveis, passa por uma comunidade toda, né? Não é só a gente na nossa casa, é se fechar com outros familiares, nas escolas, em espaços públicos, e também produzir lugares que reafirmem meninos e meninas também que estão em sofrimento, né? E meninas. Porque é isso, não vai funcionar se a gente só falar de violência, morte, sofrimento, Isso também é uma parte do processo. Mas a gente também precisa reforçar experiências que são positivas, às vezes, né? Então, esse menino vai se sentir visto se a gente tiver um momento com ele de qualidade. Se a gente estiver próximo dele, se a gente for fazer, talvez, uma partida de futebol com todo mundo, para os meninos que gostam de futebol, outros odeiam, então a gente também pensar em outras coisas. E depois da partida, a gente trocar uma ideia, fazer uma roda de meninos para discutir coisas, né? Vai ser muito massa se eu, que tenho um filho nerdola e sou nerdola também, sentar para jogar com ele e saber como que é o jogo que ele está jogando agora. E não ficar só ali numa perspectiva de policiamento desse menino, o que ele está fazendo. Mas também compartilhar do interesse dele, sabe? E ele construir comigo um lugar de confiança, de, meu pai tá próximo de mim, minha mãe tá próximo de mim, a gente se entende nesse lugar, e ele também te contar, no jogo tem aquele cara babaca que fica fazendo isso, aquilo, ou eu vejo uma menina que tá passando isso, aquilo. A gente tem que se conectar, a gente tem que estar próximo, e eu não acho que isso é fácil, né? A gente tá no capitalismo 2.0, a sociedade tá ruindo, eu tenho que trabalhar feito um doido, mas eu tenho que estar acompanhando essa criança e adolescente, senão tem muita gente disputando essa cabeça, sabe? Não queria ir para as metáforas bélicas, né? Porque também são muito, mas isso aqui é uma guerra, gente. Isso aqui a gente tá, assim, e é cotidianamente. E se a gente não estiver junto, a galera vai cair para outro lado. O que eu pego disso que você falou é que o caminho contra não só a violência, mas também contra o sofrimento é a conexão. E, bom, eu sou psicólogo, né? Então, eu acredito muito nisso que você colocou também. E eu acho que é uma mensagem muito significativa de ser colocada. Então, eu queria agradecer demais você, Isa, por compartilhar
com a gente todo o seu conhecimento e a sua experiência, por trazer um ponto de vista que eu acho que é muito rico. Eu só tenho a agradecer pela sua generosidade e disponibilidade de estar aqui com a gente. Antes da gente encerrar, a gente tem esse momento onde a gente abre espaço para a nossa pessoa convidada fazer uma indicação para as pessoas que estão ouvindo, e a gente só faz essa brincadeira que pode ser qualquer coisa menos saúde mental, porque também todo mundo só fala agora de gatilho e linguagem do amor e esse tipo de coisa, então a gente abre um espaço para a pessoa trazer uma coisa que ajude a ampliar um pouco o repertório e olhar para outras coisas, assim. Então eu queria te abrir esse espaço para você dar uma indicação para o pessoal que vai ouvir a gente de uma coisa que tem te mobilizado atualmente, assim. Tá, eu tenho 3 indicações, não vai ficar só em um. A primeira é um filme, que não é um filme tão antigo, acho que dessa década ainda, talvez não, que chama Entre Mulheres, ou no inglês Woman Talking, que é um filme maravilhoso, assim, e que Adoro. toca filme de uma diretora chamada Sarah Polley, que é uma pessoa extremamente sincera, deve ser sincera também, extremamente sensível, e acho que dialoga completamente com a nossa conversa de hoje aqui, e no subtexto tem saúde mental ali, desculpa. Não é exatamente sobre isso, mas vejam, é um filme maravilhoso e tem a ver com uma comunidade que se vê às voltas com uma violência praticada por homens e as mulheres param para pensar o que a gente faz com isso. Né? A outra indicação é uma série coreana chamada Classe dos Heróis Fracos. Que é uma série que acompanha meninos que meio que sofrem bullying, escolas coreanas também, né? Vira uma pancadaria disseminada aí e coloca muita coisa pra gente pensar sobre uma violência aí também em interface com o masculino. Eu gosto muito dessa série, acho muito boa. A adolescência me deu uma gastura, assim, e acho que é uma série boa, assim, para começar certas conversas, mas também acho que teve gente que começou a falar de meninos psicopatas, Sim. Teve gente que começou a pensar que agora que começou essas coisas, o que o mundo tá acontecendo? Gente, isso aí, ó, nas nossas gerações tinha, obviamente, o uso do online, acho que cria novos léxicos, mas isso não tem muita coisa nova, não, se a gente for pensar. O mecanismo da coisa é o mesmo, né? E aí, para finalizar, eu queria indicar uma autora. Eu gosto muito da reflexão dela sobre como a linguagem da autoajuda contaminou tudo. Inclusive, o campo de masculinidades é um campo que é pura autoajuda, às vezes mais progressista, mas que fala pouco de feminismo e pouco de relações de poder. E a autoajuda está no Farol e a Forja do Juliano Casarré, Legendários. Tudo que a gente vai ver hoje no Instagram é tudo autoajuda, sem falar a palavra autoajuda. E aí essa autora chama Eva Illouz, é uma autora marroquina, radicada na França, e ela tem um livro que chama Saving the Modern Soul, para os leitores em inglês. É um livro bastante interessante, que fala sobre a autoajuda no contemporâneo, e de uma maneira crítica, e ela tem já traduzido pela Ubu, se não me engano, Rapcracia. Rapcracia. Que também é um livro que fala sobre, de alguma forma também toca neoliberalismo, empreendedorismo de si, coisas que me interessam muito, eu quero estudar um pouco sobre isso no pós-doc, falar desse encontro entre masculinidades e autoajuda, e como a gente está produzindo coisas neoliberais para lidar com problemas de uma sociedade que não está em crise agora. Eu gostei que o André começou a falar de crise de uma maneira crítica no início. A retórica da crise é muito potente, né? E as pessoas se abraçam a ela, mas isso é uma manutenção de um estado de ser. A crise é a forma. A crise é o projeto, né? É interessante que há pouco tempo essa coisa da linguagem de autoajuda, não sei se chegou até vocês, mas para mim há pouco tempo surgiu eu não lembro se era um link ou um site que você colocava, veja se você segue perfis Red Pill. Só que aí os perfis não eram assim, propriamente, explicitamente, tipo, Calvo do Campari, sabe? E vários eram de finanças, né? Essa coisa que você falou do empreendedorismo de si, me lembra essa coisa de investimento, essa ligação entre... Aí que pra mim apareceu pela primeira vez uma relação entre as duas coisas, né? Tá na interface. Sim. Isa, então, agora sim, para finalizar, eu não gosto de deixar sem esse espaço, que é um espaço para o entrevistado falar o que quiser, sem ser indicação, né? Daí pode ser um reforço do que a gente falou, que você considere mais importante martelar mais, ou
não demos oportunidade para você falar algo importante porque as perguntas não deram ensejo a isso. O que você deixaria aí como mensagem final? Gente, eu falei tudo importante que eu achei. Vocês me deram muito espaço, me espalhei toda aqui. Eu achei que deu bom. Acho que é isso, gente. Vamos ficar de olho aberto, porque a gente pode muito ser sequestrado por perspectivas rasas, simplistas, não olhar para o problema com o cuidado que ele merece. Lembrar que a gente está em ano de eleições, então, muito importante pensar em quem a gente está votando, quais são os projetos, estudem. E estou agora também contaminada pelas greves nas universidades, olhar também para isso. Acabei de ver Tarcísio falando que não entendia porque os estudantes estavam fazendo greve. Eu quero dizer, tipo, não tem dinheiro para comer, entendeu? Não tem RU, não tem bolsa. Como que vai fazer pesquisa no Brasil sem estrutura? E é disso. Já O CRUSP, para mim, é um negócio inacreditável. Desde que eu passei lá, era um negócio decrépito. E como é que pode? O negócio deve custar, assim, R$200. Pra onde vai o dinheiro, né? Porra, não é possível. Isa, obrigado de novo por ter, né? Você falou, veio aí de uma... Quase não dormiu, mas veio aqui nos atender. Obrigada. Muito obrigado. Bom descanso agora. Obrigada, queridos. Adorei. Valeu, Isa. Muito obrigado. Tchau, tchau. André, vamos então ao nosso quadro, que não tem nome ainda, inclusive, né? A gente tem que pensar, ver se pro próximo a gente estabelece o nome, que é de indicações, que você, como a gente viu, colocou esse elemento que eu acho muito interessante de só não pode ter a ver com saúde mental. Pelo menos não muito explicitamente. Claro que exato, tudo, né? Acaba tendo, mas não é assim, nossa, fala sobre masculinidade, né? Nesse caso. O que você trouxe aí? Então, eu recentemente descobri que boa parte dos episódios do programa que o Anthony Bourdain fazia sobre ele viajando pelo mundo, experimentando comida e tudo, a maioria desses episódios está disponível gratuitamente no YouTube. E eu adoro, eu lembro que eu fiquei muito triste quando ele morreu. Né? Eu fiquei muito triste também. E essa semana saiu, a semana que a gente tá gravando agora o podcast, saiu o trailer do filme que vai ser a biografia dele também. Então, acho que também mobilizado por isso, eu tenho assistido demais. E é muito sensível, assim, cara. Eu acho que isso é uma coisa que me impressiona, porque são episódios que já tem aí uns 10, 15 anos, assim, sabe? Dependendo do episódio. E eu acho que ele traz ele tem uma sensibilidade, um cuidado com as pessoas, com a conexão, com a cultura do lugar onde ele tá, assim. Eu tenho achado muito, muito bonito assistir. Então, a minha recomendação, o nome do programa é Parts Unknown, Partes Desconhecidas. E os episódios estão inteiros, na íntegra, no YouTube, dá pra assistir, super recomendo. Tem sido uma experiência muito bacana poder revisitar essas viagens junto com ele. Sim, eu sempre acho interessante que é incrível como ultrapassa a coisa de ser um programa de comida, né? De gastronomia. Total. Tem tanta coisa a mais, né? Além disso. É incrível. Total, eu acho. Ele tava ali se conectando, eu acho, conhecendo as pessoas. É muito legal. Eu acho que tem uma sensibilidade muito bonita, assim. Uma indicação bem rapidinho aqui. Quando você falou que não era pra ter a ver com saúde mental, eu não entendi, embora as pessoas possam ter entendido isso, eu pensei nisso, né? Então é alguma coisa leve, alguma coisa pra cima, mas também não. E eu, particularmente, gosto do contrário, assim, gosto de umas coisas dramáticas, pesada. E aí, ó, esse eu tenho físico, que é um quadrinho, que chama Sabrina. Aqui, ó. Olha, que bonito. A arte é linda, né? Dentro também é muito lindo. E é um cara que chama Nick Dernasso. É um estadunidense. E é interessante que é a partir de um desaparecimento de uma mulher, e aí do companheiro dela e da irmã, e um amigo desse companheiro dela, se desenrola uma história que aí vai entrando muito em teorias da conspiração. Acaba tendo um pouco a ver com o que a gente tá falando. Começa a surgir umas pessoas falando, será que ela morreu mesmo? Comparei umas fotos aqui, não parece ser essa pessoa. Tá meio estranha essa história do ex-companheiro que desapareceu, porque o cara fica traumatizado e se isola. A partir disso, tá meio suspeito, e aí descobrem o endereço. Enfim, vira uma loucura, né? Muito motivada por essa mentalidade voltada pra teoria da conspiração, que tem a ver com Red Pill, um isolamento da realidade, assim, de alguma forma. E a arte é muito bonita. Legal. Então eu recomendo demais, saiu pela Veneta. Obrigado, pessoal, por terem ouvido mais esse episódio. Eu gostaria muito que esse programa chegasse especialmente a 2 públicos. Um deles é o de homens. Então você, homem aí que está ouvindo,
pega esse episódio e se sensibiliza, né? Faz uma reflexão sobre si mesmo, sobre a sua ideia de masculinidade e mostre também para seus amigos homens, né? Promova esse tipo de conversa com eles. Como a gente viu, afeta não só as mulheres, de uma forma muito evidente, mas também os próprios homens. E o outro público é o de pais e mães, principalmente de meninos. Acho que também quem é pai e mãe só de meninas também tem uma participação nessa discussão, mas principalmente quem cria meninos, né? Quem é responsável pela educação deles. Compartilhe esse episódio se você acha que foi importante e abre espaço para escuta, né? Para falar sobre o que eles andam vendo, qual é a ideia que eles andam fazendo da sua própria identidade. Acho que às vezes a gente subestima, vai falar com alguém que tem 7 anos, 8, 9, 14 anos, pensa que são muito imaturos, talvez não vão entender algumas coisas e eu acho que é uma ideia errada. Entendem muito e é uma oportunidade muito valiosa falar com eles desde esse momento. Obrigado, gente. Até o próximo episódio. O Entre Mentes é uma produção da Baioque Conteúdo. Quem faz roteiro e apresentação é o André Lombardi, junto comigo, Luiz Fujita. A edição é do Pedro Oliveira, coordenação geral da Tainã Damião, trilha sonora do Paulo Garfunkel, o nosso querido Magrão, e quem cuida das redes sociais é a Tainá Medeiros. Siga a gente no seu tocador de podcast favorito e dê sua avaliação, que as estrelinhas são muito importantes para nós. Se inscreva no canal no YouTube, que os episódios também vão para lá em vídeo, e siga no Instagram, @EntreMentesPodcast. O Instagram também é onde você pode conversar com a gente pelos comentários ou por mensagem. Um grande abraço e até o próximo episódio.